B, com a palavra, a vereadora Paula Iores. Senhor presidente, na sequência, uma declaração da bancada do PP. Bom, gente, tem muitos assuntos para falar, então. Em relação a ontem, eu quero dizer para vocês que eu estou muito tranquila, minha alma está tranquila, a resposta que eu tinha para dar, eu dei naquele momento. Eu achei ruim em relação a institucionalmente, não fica legal. Não está certo, né? Não está certo nunca, a gente não deve gritar com ninguém, né? Nem bater capacete na mesa, e institucionalmente eu acho que não ficou bom. Mas, como eu me posicionei ali, eu acho que nós temos que olhar para frente e resolver o assunto do nosso plano diretor. Um outro aspecto que eu gostaria de tocar também, rapidamente, é que já pela segunda vez saiu no jornal em relação a uma dobradinha entre a vereadora Paula e a vereadora Diló. Então, um esclarecimento, nós não falamos nada a respeito disso, não tem nenhum... Várias pessoas... É incrível, né? Nem acaba uma eleição e as pessoas já começam a te projetar para outra. Então, a gente escuta, tu vai ser prefeita, tu vai ser prefeita, tu vai ser secretária disso, daquilo. Então, não conversamos nada a esse respeito, né, vereadora Diló? Só para deixar claro. Eu quero usar, então, essa declaração de líder para também falar um pouquinho sobre as eleições. E como essa casa é representada por diversas formações, né? E a minha é psicologia. E eu queria trazer uma reflexão que eu faço com os meus grupos de desenvolvimento, que são a respeito de necessidades. Isso é da psicologia. Existem as necessidades da alma e as necessidades do ego. As necessidades da alma é quando a gente trabalha para o bem comum. O nosso objetivo está no bem maior, lá na frente. As necessidades do ego têm 3 estágios: a certeza, a conexão e o reconhecimento. A necessidade de certeza é quando a gente quer estar certo. A de conexão é o de ser aceito. E o de reconhecimento é a de ser reconhecido pelas pessoas. Nós estamos num processo sempre de desenvolvimento pessoal. E a de estar certo é a mais... é a inicial. Faz tempo que eu não tenho a necessidade de dar a última palavra. Porque nem sempre ter certeza sobre as coisas quer dizer que a gente está de fato certo. A gente ignora muitas coisas. Então, eu trago essa reflexão para fazer um link em relação justamente às eleições e a tudo que a gente viveu. Ontem aqui, aos colegas se posicionarem em relação, por exemplo, ao governo do Estado, foi tratado da seguinte forma: vamos cobrar as promessas. Eu gostaria, assim, de trazer como reflexão, né, ligando justamente a isso que eu iniciei falando, em relação às necessidades da alma e do ego, eu prefiro falar, ao invés de promessas, de propostas. Que promessas elas têm aquele cunho mais eleitoreiro, de que ninguém acredita, né? É um período eleitoreiro. E propostas fazem parte de um projeto maior. Um plano de governo. A prioridade estabelecida, que inclusive era a capa do jornal ontem, é de, no primeiro ano, colocar em dia o pagamento do funcionalismo. Eu quero dizer que essa proposta ela não está solta no universo, ela está aliada a propostas, né, que já no primeiro ano se possam fazer ajustes no Estado, um equilíbrio entre receita e despesa, que a gente possa ter um Estado mais eficiente, mais moderno, com menos custo para a sociedade e com mais resultado para a sociedade. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar, no período pré-eleitoral, a construção desse plano. É dividido em 5 eixos, e eu participei presencialmente no eixo da segurança. Então, agora, se nós estivermos, né, com a maioria, dentro até do que foi colocado recentemente aqui na tribuna pelo vereador Edson, com o foco nas necessidades do bem comum, a gente vai apoiar as mudanças que o Estado precisa.
porque nós já chegamos, de fato, ao fundo do poço, e nós precisamos fazer, de fato, as mudanças que o Estado precisa. Não vai ser num passe de mágica que vai se conseguir, e nunca isso foi dito em termos de, durante, né, o período de campanha. Sempre foi falado de um plano de governo. Eu até coloquei aqui, entre aspas, uma colocação que foi dita pelo Eduardo Leite, na entrevista, na primeira entrevista na Rádio Caxias, que ele diz assim, ó, olhar para frente com a noção da responsabilidade que temos para com o povo gaúcho pelo estabelecimento de um consenso estratégico. Que esse consenso é a união em um propósito, que fala da reforma da estrutura do Estado. E isso se faz a partir de muito diálogo. E é onde eu encontro a pessoa do Eduardo com muita capacidade, né? Eu estive em muitos momentos durante essa campanha ao lado e escutando as manifestações, o trabalho realizado, e pôde-se ver isso no trabalho realizado em Pelotas. Dentro da operação do dia a dia, muito foi economizado. A exemplo de, no roteiro de transportes, economia de 1 milhão ao ano, refazendo o roteiro. Então, são exemplos, claro que um Estado tem uma dimensão muito maior do que uma prefeitura, mas tornar o Estado mais eficiente significa, né, dar continuidade às mudanças que já iniciaram. E é fundamental que a gente tenha esse senso de olhar para o bem comum e nós fazermos, né, nós defendermos, independentemente de partido, as reformas que o Estado precisa. Quando eu falando um pouquinho de Eduardo, eu acredito muito nele, e não é por ele ser do meu partido. Eu acredito nele pela pessoa que eu conheci, que tem integridade, é uma pessoa inspiradora. Eu também acredito nele por tudo que eu já ouvi falar a respeito do trabalho dele, pelas pessoas que trabalharam com ele e conviveram com ele. E também, gente, pelo resultado das urnas. 90% de uma eleição numa cidade onde tu trabalhou é um resultado que a gente tem que respeitar, né? Com relação às eleições federais, eu acho que, como muitos daqui, inicialmente, eu acho que muitos de nós, assustada com a polarização, né? Com aquele discurso todo de ódio, enfim, mas que, conforme disse também o vereador Edson aqui, foi amenizando. A gente já viu, do primeiro para o segundo turno, um discurso menos radical, e depois o discurso da posse, eu percebo que o Bolsonaro ele fez um discurso muito importante, que foi de unir o Brasil. Ele falou em ricos e pobres juntos, em empresários e empregados juntos, em brancos e negros, e não dividiu o Brasil. Isso é muito importante. E a gente sabe, apesar de estar acompanhando na imprensa ainda alguns ajustes entre o discurso do Onix e o do Guedes, o papel dele vai ser muito importante no sentido de continuar com a liderança, né? Em relação às reformas, eu vejo uma questão muito importante que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão também, que a gente tem muito desgaste, especialmente a gente vê isso nas redes sociais, em falar, por exemplo, na reforma da Previdência. Tem muito desgaste sem ter claramente de que conteúdo está se falando. Qual é o texto exatamente que está se falando? Então, tem pessoa, de repente, assim, a esquerda vê um texto, a direita vê outro texto, e todo mundo a gente fica num grande desgaste, sem saber, de fato, o que está sendo votado. Durante o período eleitoral, as pessoas faziam muitas perguntas. Tu é contra ou a favor da Previdência? Eu dizia, depende do texto. Eu sou a favor de idade mínima, por exemplo, em função da pirâmide que está se invertendo.
E aí as pessoas, muitas vezes, assim, agradeciam o esclarecimento, porque não tinham isso presente. Então, é muito importante que a gente tenha claro qual é o texto que está sendo colocado, né? Para ter uma posição responsável em relação ao que vem por aí. Me alio ao que disse o vereador Edson da Rosa, de que a gente tem que olhar para frente agora. Para finalizar, presidente, eu vejo que nós temos que cada vez mais olhar para frente com muito diálogo, muita responsabilidade e muita união. E que as nossas diferenças sirvam para nos tornar mais completos e não para nos dividir. Por hora é isso, né? E eu agradeço a atenção de todos. Ok. Uma declaração de líder solicitada pela bancada do PP, com a palavra o vereador Arlindo.